porque todos nós temos sonhos. E às vezes acontecem coisas fora do nosso controle que fazem com que, de repente, os sonhos morram. Às vezes um diagnóstico, às vezes um luto, às vezes uma crise financeira, emocional. E às vezes o que quebra não é só a saúde, o lar, o sustento, mas o coração. E quando a gente olha para a vida de Jó, nós percebemos a vida de uma pessoa que passou por esse vale escuro, alguém que passou pelo vale da sombra da morte. Mas a gente também vê na vida deste mesmo Jó uma coisa maravilhosa, tremenda, extraordinária. No final das contas, Deus não somente levanta Jó, mas Deus dá a Jó alguma coisa que é mais preciosa do que tudo que ele perdeu. E não são os bens materiais, não é a família, não são os filhos, não é o gado, mas ele tem uma visão mais clara do próprio Deus. Ele diz: eu te conhecia apenas de ouvir falar. O meu conhecimento sobre o Senhor era superficial, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu consigo enxergar o Senhor de uma maneira diferente. Hoje eu consigo ver o Senhor de uma maneira diferente. Hoje eu consigo me relacionar com o Senhor de uma maneira diferente. Agora os meus olhos te veem. Então, a pergunta sobre a qual nós gostaríamos de refletir essa manhã, por alguns minutos, não vou demorar, é: será possível voltar a sonhar depois que tudo desaba? E é interessante que Jesus disse que bem-aventurado o homem que ouve as minhas palavras e as põe em prática. E a Bíblia diz que ele será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha. E caiu a chuva, sopraram os ventos, correram as águas e bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava firmada sobre a rocha. E na verdade, nós percebemos que na vida de Jó aconteceu isso. A chuva caiu, os ventos sopraram e bateram com força contra ele. Ele sofreu as mais terríveis dificuldades e problemas, mas ele permaneceu firme na rocha, firme na sua fé. E com Jó, a gente aprende que o nosso maior sonho, na verdade, é o próprio Deus. Antes dessa restauração, é interessante que Satanás acusa Jó. Ele pergunta assim para Deus: porventura ou por acaso, Jó debalde teme a Deus? Quando ele diz debalde, ele não está falando com o balde. Ele está falando: será que é à toa? É sem justificativa? Em outras palavras, Satanás está acusando Jó de não amar a Deus. Ele está dizendo: ele ama as bênçãos, ele ama a si mesmo. E na verdade esse drama de Jó, ele é uma prova espiritual, é um teste espiritual. E a pergunta de Satanás é a seguinte: é possível amar a Deus pelo que ele é e não apenas pelo que ele dá? E Jó, com a sua vida, com a sua atitude, com as decisões que ele toma, ele prova que isso é verdade. O livro começa no capítulo 1, versículos 1 a 3, dizendo que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e temente a Deus, e se desviava do mal, ou evitava o mal. Diz que ele era muito rico, ele tinha 7 filhos e 3 filhas.
possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente trabalhando para ele. Era o homem mais rico do Oriente. Então, por causa disso, Satanás disse para Deus: ele não está servindo o Senhor à toa. Olha como ele está sendo abençoado, olha como ele está sendo próspero, olha como ele está tendo sucesso, olha como ele está tendo êxito. E o primeiro ponto sobre o qual eu gostaria de refletir aqui é quando os sonhos desmoronam. O vale do sofrimento e o silêncio de Deus. Esse homem íntegro, ele perde tudo. Ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde o gado, ele perde as propriedades, ele perde a saúde. E ele entra nesse vale escuro, onde Deus parece estar totalmente ausente. Jó, no seu desespero, ele exclama, no capítulo 23, versículo 8, eis que vou para o Oriente e não está lá. Quem não está lá? Quem? Deus. E para o Ocidente não o percebo. É interessante que esse livro de Jó, ele começa com um diálogo no céu. Ele começa com um diálogo no céu. Mas Jó não tem acesso a essa informação. Ele sofre sem entender. Mas houve um diálogo. E o diálogo foi o seguinte: disse o Senhor a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e se desvia do mal e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Você não está protegendo ele de tudo quanto é jeito? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua cara. Ele está fazendo uma aposta com Deus. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então Jó começa a sofrer por um diálogo, por um acordo que ele não tem conhecimento. Talvez se ele soubesse disso, ele ficasse mais motivado, né? Não, Deus acreditou em mim. Deus confiou em mim, então eu vou manter firme aqui. Mas ele não está sabendo de nada. Ele não está sabendo de nada. Ele não está sabendo que Deus falou com Satanás. Não, eu acredito em Jó. Eu confio em Jó. Jó é temente a mim mesmo. Jó me ama de verdade. Pode estender a mão sobre ele. Não toque na vida dele, mas pode estender a mão sobre ele. Ele vai permanecer firme. Deus nos conhece. Deus conhece a cada um de nós. E ele conhecia profundamente a Jó. Então, nós aprendemos uma coisa muito importante aqui. O mundo não funciona com fórmulas simples. Porque quando a gente está lendo somente o livro de Provérbios, quando você começa a ler somente o livro de Provérbios é um livro de conselhos. Ele diz: faça isso, obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe, seja honesto, seja íntegro, trabalhe, se esforce. E ele dá uma série de conselhos. E mais ou menos ele diz assim: olha, quando você está plantando essas sementes boas, você vai receber o bem. Obedeça e você vai prosperar. Mas Jó, ele obedece. Jó é íntegro, Jó é temente a Deus, Jó se desvia do mal. E assim como o livro de Eclesiastes também declara, a gente vê que a queda do homem, que o pecado, que a corrupção do pecado afetou profundamente a ordem criada. Existe sofrimento injusto.
Existem tragédias que nós não plantamos. Existem males que nós sofremos não porque nós buscamos, mas que aconteceram. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque nós vivemos em um mundo decaído, um mundo corrompido, deteriorado pelo pecado. E esse pecado que corrói a nossa sociedade, que corrói a humanidade, termina nos afetando de alguma maneira. Existe dor que não é punição. Nós, às vezes, na nossa simplicidade, dizemos assim, está sofrendo é porque fez alguma coisa errada. A Bíblia diz que todos erraram, todos pecaram e carecem, necessitam da misericórdia de Deus. Mas os amigos de Jó defendem uma teologia mecânica, que é o seguinte: se você sofre é porque você pecou. Jó tinha pecado? Jó não pecou. Jó estava sofrendo porque ele era justo, porque ele disse, você já viu, Deus disse para Satanás, você viu meu servo Jó, temente a mim, homem íntegro, sincero, temente, se desvia do mal, ele não está sabendo de nada. Mas Deus no final, ele vai corrigir aqueles homens. Depois que o Senhor disse essas coisas a Jó, ele também falou com aqueles seus amigos, porque os seus amigos chegaram para ele, primeiro ficaram calados e tiveram uma atitude boa. Mas aí depois, quando abriram a boca, começaram a falar um montão de besteira. Começaram a dizer, olha Jó, se você está passando por isso é porque você fez alguma coisa. Se você está fazendo, você fez alguma coisa, Jó. Porque é uma visão simplista. A gente acha que, uma vez eu e Jane passamos por um problema muito sério. Nós construímos uma casa lá, em cima da casa da minha mãe. Eu não tinha muito conhecimento de construção. E nós começamos ali, nós nos mudamos para ali. E meu pai era eletricista, né? Eu me lembro que tinham vários pedreiros lá trabalhando lá em casa, mas a verdade é que teve uma chuva e que chovia e nesses bocais onde tinha luz, a água entrava. Era no segundo andar. A casa do segundo andar, ela encheu de água no segundo andar. Eu tinha que fazer buraco na parede para a água sair. Deu tudo errado. E a gente foi parar na casa da minha sogra com os móveis todos amontoados lá. E chegou um casal para nós e disse assim, desculpa, vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão dando dízimo? A gente estava dando dízimo. Meu irmão, quero dizer para você que o fato de você entregar o dízimo não significa que vai dar tudo certo para você, não significa que você vai ser próspero, não significa que você não vai ter problema financeiro. Não, a gente dá o dízimo porque a Bíblia está mandando. A gente obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas a gente não dá porque se a gente der, vai dar tudo certo. Não, a Bíblia não diz que... A Bíblia diz que no mundo você vai passar por dificuldades, no mundo você vai passar por problemas, no mundo você vai passar por aflições e acontece. Eu já contei para vocês a história de um homem que doou milhares de dólares para o Instituto Haggai e que num determinado momento ele quebrou. Ele tinha doado muito dinheiro para o Instituto Haggai. E aí o doutor Haggai chegou para ele e falou assim, fulano, puxa vida, você doou tanto dinheiro, né? Talvez se você não tivesse doado tanto, talvez você não teria tido essa situação. Ele falou assim, olha só, John, é o nome dele, né? Doutor John Haggai, né? John, eu não perdi um centavo que eu doei. Eu só perdi aquilo que eu não doei. Eu só perdi aquilo que eu não doei. E, na verdade, tudo que a gente retém vai ficar aqui na terra. Mas tudo que a gente doa está lá no céu. Porque onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E Jesus nos orientou para a gente ajuntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam. O silêncio de Deus é como a noite escura de uma semente plantada. Ela está sozinha no frio da terra sem ver a luz. Mas é ali, longe dos olhos, que a vida começa a brotar.
O silêncio não significa abandono, às vezes significa profundidade. Quando tudo o que resta é confiar, a fé que ama a Deus acima das circunstâncias. Jó exclamou: ainda que ele me mate, nele esperarei. No auge do seu desespero, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Satanás afirmou que Jó só servia a Deus por interesse. Na verdade, em alguns momentos, Jó chega perto de perguntar: fui justo, tentei fazer tudo certo, de que adiantou? Mas ele não chega a falar isso. Ele nunca rompe com Deus. É interessante que nessa lamentação de Deus, e Deus não se aborrece quando você diz para Deus: Deus, eu estou fazendo isso, Deus, eu estou tentando, Deus, eu estou me esforçando, Deus está dando tudo errado. Se você falar isso com Deus, Deus, o Senhor não prometeu, eu estou com raiva do Senhor. Deus, Ele não vai ficar com raiva de você. Deus não vai ficar. Ele nunca rompe com Deus. Ele lamenta, mas ele lamenta em oração. Ele questiona, mas ele questiona permanecendo. Deus defende a Jó. Deus justifica a Jó. Deus não justifica a Jó e Deus não defende a Jó porque ele foi impecável nas suas palavras, porque ele não falou nenhuma besteira, mas porque ele permaneceu no seu relacionamento com ele. A mulher de Jó chega e fala para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E é compreensível, no auge do seu desespero, tinha perdido todos os seus filhos. A Bíblia não conta que ele casou com outra mulher. Pelo que parece, né? Não está aqui, ficou com a mesma mulher. Essa que falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele falou assim: nós recebemos o bem de Deus, por que a gente não vai receber o mal? E ele permanece. Teve uma mulher cega que viveu 95 anos. O nome dela é Fanny Crosby. Ela se tornou cega na sua infância, quando ela era um bebê. Ela escreveu mais de 8.000 hinos, sendo cega. E ela disse o seguinte: se eu tivesse a escolha, eu ainda assim escolheria ser cega. Por quê? Porque quando eu morrer, a primeira face que eu verei será a face de Jesus. Ela disse isso na sua autobiografia. Ela não amou a Deus por circunstâncias favoráveis. Ela o amou por quem Ele era. Amar a Deus pelo que Ele é não significa ausência de dor. Não significa que a gente está imune, vacinado contra o sofrimento. Não significa que vai dar tudo certo. Significa que a gente vai permanecer fiel, ainda que dê tudo errado. Terceiro e último lugar, quando o verdadeiro sonho é Deus, a maior restauração de Jó. No auge do seu sofrimento, ele diz, quando Deus se revela a ele, ele diz: com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É verdade, é verdade. Jó recebeu tudo que ele tinha perdido em dobro. Mas isso não é o ponto principal. Isso não é o ponto máximo, isso não é o clímax dessa história. O ponto máximo dessa história é essa frase: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia superficialmente, mas agora eu vejo o Senhor de uma maneira diferente. Senhor, eu te conheço agora com intimidade. Senhor, eu te conheço agora de um jeito que eu não conhecia antes. Senhor, que bom é contemplar a tua face. Senhor, que bom é ter intimidade com o Senhor. Que bom é
saber quem o Senhor é, que bom é te conhecer, que bom é me aproximar do Senhor. Ah, Senhor, que alegria. O maior ganho de Jó não foi material, ele foi relacional. Satanás disse que Jó amava a Deus por causa das bênçãos, mas Jó permanece fiel quando ele perde tudo. Só o Evangelho nos faz amar a Deus assim. Se nós obedecemos para sermos aceitos, porque às vezes a gente prega assim, né? Não, tem que ser fiel, e a gente é fiel. Mas se a gente só obedece para ser aceito, a gente está negociando. Se a gente serve a Deus por medo, está com medo de ir para o inferno, a gente está usando Deus. Mas quando entendemos que em Cristo já somos aceitos, já somos perdoados, já somos reconciliados, então a motivação muda, porque lá na cruz Ele pagou o preço pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, perdoados, limpos, restaurados, somos filhos de Deus, agora somos filhos do Pai, nós somos ovelhas, nós ouvimos a voz do Senhor, nós o seguimos, nós estamos protegidos por Deus, Deus nos dá a vida eterna, nós não vamos para o inferno, nós não vamos perecer, ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus, ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus, e agora, sendo reconciliados em Cristo pela cruz, temos paz com Deus, e agora servimos a Deus não por medo, mas servimos por amor. O amor de Cristo nos constrange. Servimos a Deus, buscamos a Deus pelo seu amor e por quem Ele é. Deus não é apenas o doador dos sonhos, Ele é o próprio sonho. John Piper disse, quando Deus se torna o maior tesouro, podemos nos levantar, mesmo depois da maior tragédia. Para concluir, Jesus na história de Jó. A cruz, a ressurreição e a esperança. Jó é um sofredor relativamente inocente, né? Ele não sabia por que ele estava sofrendo. Mas Jesus é o sofredor perfeitamente inocente. Perfeitamente. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Jó sofreu sem entender o motivo. Jesus sofreu sabendo exatamente o motivo. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Na cruz, Cristo também experimenta o clamor, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofre o abandono para que nós, eu e você, nunca sejamos abandonados. O sofrimento de Cristo não elimina toda a nossa dor agora, mas garante que ela não vai ter a palavra final. Na ressurreição, onde está a morte? A tua vitória. Inferno, onde está o teu poder? Tragada foi a morte na vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E porque fomos aceitos em Cristo, podemos amar a Deus não para obter alguma coisa, mas porque já recebemos tudo o que realmente importa. Decisões que eu quero tomar essa manhã. Eu vou decidir amar a Deus pelo que Ele é. Eu vou rejeitar a teologia das fórmulas. Nem toda dor é castigo, nem toda prosperidade é aprovação. Eu vou levar a minha dor a Deus com honestidade. Eu vou lamentar, eu vou dizer por quê, Senhor. Eu vou dizer, eu estou chateado, eu estou aborrecido, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou desanimado, eu estou querendo desistir. Eu vou falar para Deus com ele. Eu vou colocar a minha identidade no Evangelho, no que Cristo fez por mim. Eu já sou aceito em Cristo. Eu vou servir por amor e não por medo. E eu vou sonhar com Deus no centro. Eu quero dizer, agora os meus olhos te veem. Agora eu consigo conhecer o Senhor. Agora eu conheço o Senhor de uma maneira que eu não conhecia antes. Levante-se, volte a sonhar, porque Deus é o seu maior sonho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.